Momento do Discipulado. A sabedoria de Salomão manifesta na oração que ele fez na inauguração do templo. É bom a gente lembrar quem foi Salomão, aquele filho de Davi, um dos últimos filhos de Davi, que teve aquela situação complicada com relação à mãe dele, a Batseba, adultério. Davi mandou matar o marido da Batseba, depois Deus é que matou o filho daquele pecado, e por fim Davi, se sentindo culpado, teve um trato especial com a Batseba, e Deus, demonstrando a graça, usou aquele casamento para poder gerar um filho que Davi cuidaria dele. Um filho, esse sim, teria um pai. Os outros filhos de Davi praticamente não tiveram pai. Davi não cuidou deles, mas com este, por causa da situação prévia, Davi se dedicou a educar e botou para o profeta Natã discipular o Salomão. Salomão teve o que havia de melhor espiritualmente falando para a sua orientação. E isso, Deus demonstrando um ato de graça em cima de um pecado horrível que Davi cometeu. Deus é assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus tem prazer em mostrar graça. E então vamos entender o Salomão, logo cedo, entre 12 e 16 anos de idade, passou a reinar, muito novo ainda, adolescente, e foi buscar o Senhor, e Deus apareceu a ele em sonhos à noite, perguntou o que ele queria, e ele disse sabedoria. A sabedoria foi pedida, e a sabedoria foi manifesta de muitas maneiras. No meu entendimento, só uma delas acertada. Todas as outras manifestações da sabedoria de Salomão foram para a glória dele, enriquecimento, multiplicação de mulheres, de poder político, mistura com o mundo, com tudo aquilo que não era de Deus. Ou seja, a sabedoria Salomão usou praticamente na maior parte para coisas que não trouxeram gente para perto de Deus. Mas uma manifestação da sabedoria valeu por todas, que foi a oração que o Salomão fez na inauguração do templo. Está em 1 Reis, no capítulo 8, bem como em 2 Crônicas, no capítulo 6. Esses capítulos são relativamente longos, porque a oração foi longa. No entanto, uma oração tremenda, inspirada por Deus, que demonstrou verdadeira sabedoria. E isso é bom ser considerado no discipulado. O discipulado é um relacionamento entre duas pessoas, cada uma delas dotada de seu livre-arbítrio, não há imposição. No discipulado não há muito espaço para dogmatização. Tem que ser assim, porque é assim, porque a igreja e o crente tem que fazer. Não tem que fazer nada. O discipulado é um relacionamento entre duas pessoas livres, dotadas de seu livre-arbítrio, mas que vão entender o que Deus quer e espontaneamente poderem atender ao que Deus quer. O mais experiente vai ensinar para o mais novo, vai discipular o mais novo no caminho do Senhor. Salomão foi muito bem discipulado, e quando ele pediu sabedoria, Deus deu. Infelizmente ele usou sabedoria para outras coisas, mas nessa oração, quando ele concluiu a obra do templo, e é bom a gente lembrar que ele esperou muitos meses
7, 8 meses, ele esperou desde que o templo foi concluído até que fosse inaugurado. Ele esperou para emendar a inauguração na festa dos tabernáculos. E ele queria fazer uma grande festa, matou muito animal. Imagine você, 120 mil ovelhas e 22 mil bois. Claro que alguns foram para sacrifício pelo pecado, alguns para o holocausto, mas a maioria para sacrifício pacífico, ou seja, um churrasco para o povo comer. Muita gente, durante vários dias, comeu muita carne de muitos animais que o Salomão mandou matar. E eu tentei assim imaginar, aproximadamente eles teriam que matar ao mesmo tempo cerca de 700 animais para poder cumprir a meta de matar aqueles animais todos para o povo comer. Muitos animais ao mesmo tempo. Claro que não foi somente sobre o altar, mas por fim veio o grande momento. Salomão fez uma tribuna não alta demais, mas um pouco alta, digamos, no máximo 2 metros, e ele subiu ali em cima e naquele momento importante ele se ajoelhou, se dirigiu a Deus e orou. Nessa oração, basicamente, ele pediu que Deus usasse aquele templo para a glória dele, que Deus recebesse aquele templo, que Deus pudesse usar aquele templo para que as pessoas se voltassem para ele, e que naquele templo todas as pessoas que viessem orar fossem atendidas por ele. E ele trata de assuntos delicados. As pessoas virão orar quando estiverem em pecado, quando elas estiverem doentes, quando elas estiverem derrotadas, quando elas estiverem em juízo de Deus com suas terras contaminadas, seu patrimônio atingido, derrotados pelo inimigo, enfim, em situações difíceis as pessoas virão orar. Mas o Senhor use esse templo, primeiro, para que elas sejam justificadas. Depois, quando elas pedirem, então o Senhor atenda. Quando todo o teu povo sair para a batalha, primeiro eles vão se consertar, mas depois quando eles orarem pedindo a tua ajuda, Senhor, vai com eles e abençoa-os na guerra, na luta e assim por diante. Mas quando eles forem derrotados e levados para o cativeiro, mesmo lá no cativeiro, quando eles se arrependerem e se voltarem para ti confessando o seu pecado, então o Senhor atenda, o Senhor ouça a oração deles. Mesmo lá do cativeiro, quando eles estiverem voltados para cá, para esse templo, ouve, Senhor. Deus aceitou aquela oração. O templo seria para isso mesmo, um lugar de conserto, um lugar de encontro com Deus, um lugar de confissão de pecados e pagamento pelos pecados com o sangue dos animais que seriam mortos. O templo seria um local de encontro com Deus, e Deus aceitou. Antes, a nuvem encheu o templo, Deus demonstrando que estava gostando, e depois da oração, Deus fez descer fogo do céu e consumiu o sacrifício ali perante todo o povo, para que todos soubessem que Deus estava aceitando aquele templo. A glória de Deus entrou no templo e entrou para ficar. Porém, mais tarde, na época de Ezequiel, nós vemos a glória de Deus saindo daquele templo para não voltar mais. Naquele templo, não. Vamos aprender essas coisas, temos que ensinar para os novos discípulos. Você tem toda a liberdade de se achegar a Deus, porém não em pecado.
primeiro tem que se consertar, se arrepender da sua vida de pecado. Nós temos que ensinar isso para os novos. No discipulado, nós vamos ensinar isto. Deus está aberto a receber a sua oração, desde que primeiro você se conserte com Ele. A sabedoria que Deus deu a Salomão iluminou esse entendimento, que foi a base para toda aquela oração que Deus aceitou. Isso precisamos entender. Jesus veio primeiro para pagar seus pecados, para que você não continue nos pecados da sua vida, e então se consertando, confessando seus pecados, se arrependendo deles, você vai ter liberdade com Deus de orar, de pedir e receber maravilhas que Deus quer fazer. Primeiro, justificação, tem que se consertar de seus pecados. Isso é a revelação tremenda que Deus deu a Salomão naquela oração onde a sabedoria verdadeira se manifestou. Aprenda para você ensinar para os outros também. Deus está aberto, mas não de qualquer jeito. Você vivendo em pecado, Deus não vai nem receber você.